Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Júnior e nessa aula nós vamos simplificar esses radicais aqui, certo? Repare que nós temos aqui um radical e dentro mais um radical, né? Bom, aí vocês podem perguntar, professor, como que eu resolvo isso? Então, a minha resposta será simplesmente a seguinte: vamos aplicar as propriedades de potenciação e propriedades dos radicais que já tem aqui, inclusive, nas duas playlists desse canal. Tudo bem, pessoal? Mas antes de eu começar a resolver, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, se você gostar dessa videoaula, a deixar sua curtida, o seu comentário e a compartilhar com seus amigos. Tudo bem, pessoal? Porque assim vocês vão ajudar esse canal aqui que é novo, esse canal aqui é novíssimo, tá? Foi criado há pouquíssimos dias. Vocês vão ajudar esse canal aqui a crescer, a atingir o maior número de pessoas possível. E assim, né, pessoal, nós vamos ajudar as pessoas a aprenderem matemática, certo? Através das videoaulas aqui desse canal, né, que são videoaulas bastante passo a passo, vocês já devem ter percebido isso. Esse canal foi criado para atender tanto as pessoas que querem aprender a matemática do zero, certo? Matemática básica ali do zero, até a um nível um pouquinho mais avançado, certo, pessoal? Então eu conto aí com a colaboração e com a ajuda de vocês aí. E podem contar comigo também. Então vamos lá. Nós temos aqui a raiz quadrada de A, que multiplica a raiz quadrada de A. Como que eu vou resolver isso, professor? Pessoal, é muito fácil. A primeira coisa que nós podemos fazer aqui, pessoal, é a seguinte. Vamos transformar esse radical aqui que está aqui dentro numa potência, certo? Então vamos lá. Deixa eu relembrar com vocês qual que é a propriedade que nós vamos usar. Essa aqui, ó. É essa propriedade aqui. Se eu tenho a raiz enésima de A elevado a M, eu vou escrever como A elevado a M sobre N. Ou seja, quem está por dentro aqui do radical vai ficar por cima ali. E quem está por fora vai ficar por baixo. Quem está por dentro vai ficar por cima e quem está por fora vai ficar por baixo, certo? Então vamos lá. Deixa eu reescrever aqui. Para aplicar isso aqui, deixa eu reescrever isso aqui de uma forma mais detalhada, mais visível para vocês. Reparem que nós temos aqui o seguinte, ó. Temos então um produto, né? Esse A aqui, ele está multiplicando essa raiz aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Certo? Deixa eu escrever aqui agora esse radicalzão aqui que está aqui fora. Reparem o seguinte, então, ó, que aqui no começo não tinha nenhum pontinho aqui escrito, certo? Mas eu sei que na matemática nós temos aqui uma multiplicação aqui, ó, por isso que eu coloquei esse pontinho para vocês aqui. Agora, esse A aqui que está aqui fora, não tem nenhum expoente aqui escrito, mas eu sei que o expoente aqui então ele vale quanto? 1. Tranquilo? Esse A aqui que está aqui dentro desse radical pequenininho aqui, não tem nenhum expoente aqui em cima dele, mas eu sei que vale também 1. Já aqui no índice aqui do radical, não tem nada escrito, mas eu sei que na matemática ele vale quanto, né, pessoal? Ele vale 2, certo? E a mesma coisa esse radical aqui grandão que está aqui fora, né? O expoente, o índice, aliás, né? Não tem nada escrito aqui, mas eu sei que ele vale 2 também, certo? Então olha só como que vai ficar. Agora eu vou aplicar aqui nesse trecho aqui, ó, nesse radical pequeno, que eu vou aplicar isso aqui, ó. Vou transformar esse radical pequeno numa potência. Então vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui esse A, né, que já está aqui elevado a 1, que vai multiplicar quem? Agora eu vou transformar esse radical numa potência. Então vou escrever aqui o A, certo? Quem está por dentro, conforme está aqui, né, vai ficar por cima. Então vou colocar aqui 1 aqui por cima, dividido por quem? Por esse 2 que está aqui por fora, ó. Então quem está por fora vai ficar por baixo, conforme mostra aqui na propriedade, certo? Então repare que eu já transformei esse radical pequeno, esse radical pequeno numa potência, ó. E agora eu vou escrever esse radical grandão que está aqui fora, né? Então tá. Reparem, pessoal, que aqui
eu tenho agora raiz quadrada de a elevado a 1 que multiplica a elevado a 1 sobre 2. Então reparem que eu tenho aqui um produto de potências, né? E essas potências têm o que, pessoal? Tem a mesma base, a aqui e a aqui. Então vou aplicar aquela propriedade de uma aula que eu já tenho aqui no canal, que eu já explorei essa propriedade com vocês. E a propriedade é essa aqui, ó. Se eu tenho a elevado a m que multiplica a elevado a n, eu vou escrever isso como a elevado a m mais n. Beleza? É isso que eu vou aplicar aqui, ó, que eu já explorei em aulas com vocês aqui nesse canal, lá das propriedades da potenciação. Então reparem que eu vou transformar esse produto aqui de potências, certo? Fazendo isso, ó, vou conservar aqui a minha base e vou simplesmente somar os expoentes. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou conservar aqui a minha base, que é o A, certo? E vou somar quem? Vou somar os expoentes. Então vai ficar 1 mais 1 sobre 2 aqui, ó. 1 sobre 2. Tranquilo? E aí vou colocar aqui agora o sinal do radical. Raiz quadrada, né? Beleza? Agora, para mim avançar aqui, o que eu preciso fazer, pessoal? É só fazer a conta aqui, ó, né? 1 mais 1 sobre 2. 1 mais 1 sobre 2. Qual que é o MMC entre 2 e 1, né? Porque reparem que aqui, exatamente aqui, ó, embaixo desse 1 aqui, ó, eu não tenho nenhum denominador escrito, mas eu sei que na matemática esse denominador ele vale quanto? 1. Tudo bem? Então, o MMC entre 2 e 1, entre 3 e 1, entre 5 e 1, entre 1000 e 1, sempre vai ser o próprio número, certo? Isso funciona para qualquer situação. Se eu tiver, por exemplo, 150, o MMC entre 150 e 1 vai ser quanto? 150. Então, aqui o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Então, vamos montar a conta aqui, né? Vamos resolver essa fração aqui, ó. Eu vou resolver ela aqui separadamente, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter então aqui, ó, 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Já sei que o MMC entre 1 e 2 é o próprio 2, então eu vou escrever assim, ó. Meu novo denominador aqui é o 2, certo? Então, 2 dividido por 1, quanto que é? É 2. Certo? E vai multiplicar quem? Vai multiplicar esse numerador aqui, que é o 1 aqui, ó. E agora, né? Vou dividir esse 2 por esse 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. Que vai multiplicar quem? Vai multiplicar esse numerador 1 aqui que já existia. Então, vou colocar ele aqui dentro. Então, avançando aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Sobre esse 2 aqui, ó, mais 1 vezes 1, 1. Sobre esse 2 aqui. Agora reparem que os meus denominadores, ó, eles são iguais. Agora posso somar, né? Faço isso fazendo o que, né, pessoal? Lá das frações, né? Então não somo os denominadores, eu só conservo ele aqui, ó, intacto. Somo somente quem? Os numeradores, certo? Então 2 mais 1, 3. Então aqui ficou 3 sobre 2. Então a minha soma aqui de frações aqui dos expoentes já concluí aqui, ó, 3 sobre 2 que deu, certo? Então aqui vai ficar como A elevado a 3 sobre 2, certo? Beleza? Então raiz quadrada de A elevado a 3 sobre 2. E agora, professor, como que eu faço, né? Eu tenho aqui a raiz quadrada de A elevado a 3 sobre 2. Reparemos que o nosso expoente aqui, ó, ele é um expoente racional, né? Mas aí, como que eu faço, professor? Bom, pessoal, mesma coisa. Vou continuar convertendo aqui o meu radical numa potência. Vou aplicar essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui. Então, quem está por dentro vai ficar por cima e quem está por fora vai ficar por baixo. É isso que eu vou fazer lá, ó. Então, olha só. Vou escrever aqui o meu A
E aí, quem está por dentro, que é o 3 sobre 2, vai ficar por cima. E quem está por fora vai ficar por baixo. Então, reparem que o traço da minha fração vai ficar até maior aqui, ó. Então, quem está por fora ficou aqui por baixo. Então, reparem que aqui, pessoal, tenho A elevado a 3 sobre 2 dividido por 2. Posso escrever isso aqui da seguinte forma, ó. A, só vou mudar a escrita, tá? 3 sobre 2 dividido, né? Vou escrever aqui, ó, dividido por 2. Então, reparem que nesse ponto aqui, pessoal, tenho aqui uma divisão envolvendo frações. Relembrando, né? Aqui embaixo do 2 não tem nenhum denominador escrito, mas eu sei que aqui ele vale quanto? Vale 1. Agora, divisão de frações, né, pessoal? Que também já tem aula aqui no canal. Como que eu faço? Eu simplesmente conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda fração aqui, ó. Então vai ficar assim, A elevado, conservo aqui a primeira fração, né, ó, 3 sobre 2. E multiplico pelo inverso da segunda fração. Então vai ficar 1 sobre 2, certo? E aí, né, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a multiplicação, né, envolvendo frações. Vou multiplicar aqui os numeradores e os denominadores. Então vai ficar A elevado aqui em 3 vezes 1, 3. E aqui no denominador, 2 vezes 2, 4, certo? E agora, terminou? Não, posso fazer o seguinte, eu posso transformar essa potência num radical. E agora eu vou aplicar aqui o processo inverso, né? Que eu tenho lá na minha propriedade. Tenho uma potência, como eu tenho aqui, e eu vou convertê-la num radical. Então quem está por cima vai ficar por dentro, e quem está por baixo vai ficar por fora, certo? Então vamos aplicar lá, ó. Então vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui o A. Quem está aqui por cima, que é o 3, vai ficar por dentro. Coloco aqui o sinal do radical. E quem está por baixo vai ficar aqui por fora. Tranquilo? Então chegamos aqui no resultado da nossa conta. Esse aqui é o resultado da nossa simplificação. Certo? A raiz quarta de A elevado ao cubo. Tudo bem, pessoal? Então está aqui o resultado da nossa simplificação. Reparem que lá no começo nós tínhamos raiz quadrada de A que multiplica a raiz quadrada de A. E chegamos aqui no final a raiz quarta de A elevado ao cubo. Tudo bem? Então vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.